Olá, vamos começar então nossa discussão sobre uma família de problemas, um conjunto de problemas tratados por Bertrand Russell de maneira muito interessante, de maneira muito magistral, no ensaio The Problems of Philosophy, Os Problemas da Filosofia, publicado em 1912, quer dizer, já tem mais de 100 anos. Mas essa é uma característica da filosofia, que a filosofia nunca envelhece, né? Até hoje nós lemos, nos interessamos e pensamos sobre problemas que foram colocados por Platão, pelos pré-socráticos, por Aristóteles. Essa é uma característica da filosofia, que as questões filosóficas, o método filosófico, a argumentação filosófica, ela nunca envelhece. Sempre é possível você refazer de uma perspectiva um pouquinho diferente. Os problemas são parecidos, os problemas com os quais Russell lidou em 1912 é parecido com os problemas que Platão lidou, que são parecidos com os problemas que Kant lidou com Descartes. Vocês vão ver que o livro todo é um diálogo com grandes filósofos, né? Como Kant, como Descartes, como Berkeley, que tentaram dar soluções diferentes para os problemas dos quais Russell vai estar tratando no livro, né? Uma família de problemas interessantes, quer dizer, alguns problemas têm a ver, quer dizer, o ponto de partida do Russell, no primeiro capítulo, o ponto de partida é o problema do conhecimento, que pode ser colocado, assim, na frase de abertura: será que existe alguma coisa que nós conhecemos de maneira absolutamente segura, de tal forma que nenhuma dúvida razoável, nenhuma dúvida racional possa existir, né, a respeito desse conhecimento? Quer dizer, se isso existe, então nós podemos ter certeza de que nós de fato conhecemos alguma coisa, né? Então o ponto de partida é um ponto de partida epistemológico, uma questão epistemológica, diz respeito à teoria do conhecimento, né? Mas à medida que a investigação de Russell vai avançando, a questão vai desembocando em outras grandes questões fundamentais da história da filosofia, né? Por exemplo, logo de partida, logo no final do primeiro capítulo, nós somos confrontados com a questão da existência do mundo exterior às nossas mentes, né? Pode parecer uma coisa trivial e banal para quem não, antes de você começar a fazer filosofia, mas quando você começa a fazer filosofia, quando você começa a fazer o tipo de reflexão que Russell está fazendo, o tipo de reflexão que Descartes fez nas Meditações, o tipo de reflexão que Berkeley fez nesse ensaio Três Diálogos entre Hylas e Philonous, que o Russell cita o tempo todo, quando você começa a fazer esse tipo de reflexão, de indagação, de raciocínio, essa questão surge naturalmente, tá? Eu tenho uma série de sensações, uma série de impressões aqui na minha mente, são todas impressões da minha mente, então sensações que estão ocorrendo, luz, sons, são todos impressões que eu tenho no meu intelecto, tá? Eu não tenho um contato com o copo de café em si, eu não tenho um contato com o copo de café, eu tenho contato com cores, sensações táteis, sons, etc. É isso que eu tenho contato, tá? Então a questão desemboca, a questão epistêmica desemboca na existência de alguma coisa real, material, que é exterior à minha mente, tá? Eu tenho acesso imediato. Essa vai ser a conclusão do Russell no final do primeiro capítulo, daqui a pouco nós vamos falar em mais detalhes. Eu tenho acesso imediato aos dados dos meus sentidos, né? Aquilo que as sensações transmitidas pelo meu órgão visual, pelo meu órgão auditivo, pelo meu tato, pelo meu olfato, né? Pelo paladar. Se eu quiser morder a taça, o copo de café, eu vou sentir o certo gosto. Então é a isso que eu tenho acesso imediato, e só a isso que eu tenho acesso imediato, né? Porque o copo, ele mesmo, né? Eu não sei o que ele é, eu não tenho acesso imediato a ele. Então a questão que surge logo em seguida é a questão será que existe de fato, será que existe um copo de fato, né? Um copo em si que existe, será que existe independente da minha mente, né? Ou o copo material, será que existe a matéria fora da minha mente, né? Pode parecer também uma questão trivial, evidentemente, que existe, todo mundo acha que evidentemente que existe o copo em si. Se eu pegar e jogar em alguém, vai machucar a pessoa, é o copo em si? Não, não é o copo em si, tá? São sensações. Eu tenho uma sensação de jogar, uma pessoa tem uma sensação de levar uma paulada de um copo e acompanhada de dor, né? Mas será que existe algum material de fato que causou isso, ou
Será que tudo são sensações da minha mente, na mente da outra pessoa e assim por diante? Tá? Então essa questão, quer dizer, a questão que abre o primeiro capítulo termina com outras questões, tá certo? Questões surpreendentes, questão da existência do mundo exterior, questão da existência da matéria fora da mente, que também foi uma questão clássica que, por exemplo, Descartes teve muito trabalho para conseguir provar, muito trabalho conceitual, evidentemente, para tentando provar que existem sim objetos ou substâncias fora das nossas mentes, né? Berkeley, por exemplo, cortou a dificuldade logo de saída. Ele disse, não existem objetos ou substâncias exteriores à mente. A única coisa que existe são mentes, a minha mente, a mente de Deus e a mente, possivelmente, outras mentes, né? A única coisa que existe são mentes e sensações nessas mentes, né? Ideias existindo na mente. Então, o que eu chamo de coisa real, isso é Berkeley, o que eu chamo de coisa real são algumas ideias que são mais vívidas ou mais têm como causa a mente de Deus e não como causa a minha própria mente, né? Não são delírios da minha própria mente, né? Mas Kant também tem tenta resolver esse problema na crítica da razão pura. Então Russell, partindo de uma questão epistêmica, desemboca numa questão, digamos assim, ontológica, metafísica. Será que existe algo lá fora? Tá? E dessa questão ontológica e metafísica, ele vai tentar resolver apelando a uma questão linguística, quer dizer, sobre o funcionamento da linguagem, né? Fazendo uma distinção entre conhecimento por familiaridade, ou acquaintance em inglês, é um termo de arte na filosofia, né? Conhecimento por acquaintance. Tanto é que muitas vezes a maioria dos filósofos nem sequer traduzem o termo acquaintance porque já entendem que é um termo técnico, um termo de arte. Tá? Então, conhecimento por acquaintance, vamos ver mais claramente o que isso é, lá pelo capítulo 3 ou 4, por oposição a conhecimento por descrição. Né? Acquaintance é aquilo que eu conheço, que é dado imediatamente ao meu intelecto, e conhecimento por descrição é aquilo que eu conheço através de aparelhos conceituais. Né? A minha mente constrói aparelhos conceituais que vão conhecer remotamente um objeto que não me é dado diretamente ao intelecto, mas nós temos dentro do intelecto a possibilidade de construir aparelhinhos conceituais que nos dão contato remoto com aqueles objetos. Então eu posso conhecer de maneira remota, por exemplo, o Monte Everest. Tá? Eu nunca vi o Everest, ele não está na minha frente, mas eu tenho possibilidade de conhecer de maneira remota o Monte Everest, eu tenho possibilidade de conhecer de maneira remota o centro do Sistema Solar, embora ele não seja dado imediatamente ao meu intelecto, e a nem o intelecto de vocês, nem nenhum intelecto, tá? Possivelmente só ao intelecto de Deus, se existe um Deus, só Deus tem contato direto com o centro do Sistema Solar, né? Ou vamos radicalizar, o centro da galáxia, o centro da nossa galáxia, está muito mais distante. Eu não tenho contato direto, o meu intelecto não tem contato direto com o centro da galáxia, mas eu posso conhecer muita coisa sobre o centro da galáxia usando esses aparelhos conceituais, né? Que é o mecanismo que Russell chama de conhecimento por descrição. Então, é algo que está na interface entre conhecimento, epistemologia e filosofia da linguagem, né? Vai ser uma questão que vai ser tratada. Outro problema que vai ser tratado é o chamado problema da indução. Em algum momento, o Russell vai se defrontar com o chamado problema da indução. Esse nome é um nome clássico também da filosofia. Quem primeiro prestou atenção no problema da indução foi David Hume, o filósofo empirista escocês, David Hume. Basicamente, a ideia é de como nós podemos aprender com a experiência empírica, né? Como nós podemos derivar da experiência empírica, que é limitada a alguns casos. Eu tenho experiência com alguns casos, tá? Nós podemos derivar leis gerais, nós aprendemos leis gerais. Tá? Por exemplo, eu observei um cachorro, observei que é mamífero, observei outro cachorro,
constatei que é mamífero, observei um terceiro cachorro, constatei que é mamífero, eu infiro, né, os cientistas inferem uma lei geral de que os cães são mamíferos. Isso é uma lei geral que diz respeito a todos os cães, tá? Mas ninguém observou todos os cães do mundo, tá? Até hoje. Ou então eu observo um corpo físico caindo em direção ao centro da Terra, observo um segundo corpo físico caindo em direção ao centro da Terra, faço medições, etc. Um número limitado de experiências de corpos físicos caindo em direção ao centro da Terra, né? Faço medida de tempo, etc, etc. E derivo o quê? Uma lei geral da mecânica que vale para a totalidade dos corpos físicos no universo como um todo. Tá? Eu estou extraindo de um conjunto bastante limitado de experiências uma lei geral que vale para a totalidade do universo. Esse mecanismo de extrair conhecimento a partir de um número limitado de experimentos para uma lei geral, né, constitui um problema para os filósofos, para aqueles que se dedicam à teoria do conhecimento. Né? Esse mecanismo é chamado indução. Não confunda com a prova por indução da matemática. Né? Aquilo lá é uma outra coisa que, por uma infelicidade, as pessoas usam o mesmo nome para duas coisas completamente diferentes. Tá? Mas é como falar de manga de camisa e manga fruta. É uma infelicidade que usa-se a mesma palavra para falar das duas coisas. Tá? Ou banco de jardim, e banco, instituição financeira. Tá? Existe a indução que interessa a filosofia, é esse mecanismo de, a partir de um conjunto finito de experimentos, né, você inferir uma lei que vale para a totalidade dos fenômenos relativos àquela área. Isso é indução na filosofia. Existe a indução, provas por indução na matemática, que não tem nada a ver com isso. Tá? Só a palavra usada é a mesma. O Russell vai tocar no problema da indução e, imediatamente depois do problema da indução, que novamente é um problema epistêmico, vai se deparar, tudo isso nesse livro, hein? Cada uma dessas questões são questões enormes que foram escritos estantes inteiras de livro, né? Vários filósofos, tudo isso ele consegue tratar nesse ensaio pequeno, de maneira clara, de maneira direta e mostrando qual é a conexão que uma coisa tem com a outra. Então ele vai passar então para a questão do conhecimento a priori, chamado a fundamentação do conhecimento a priori. Né? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que a priori se opõe a posteriori. São termos, evidentemente, do latim, né? Mas não tem conotação temporal. A primeira coisa que vem na nossa mente é uma conotação temporal. A priori, é aquilo que você sabe antes, a posteriori, aquilo que você sabe depois. Então, por exemplo, a priori eu sabia que fulano ia ser aprovado no vestibular. Não, é uma forma... nós dizemos isso às vezes, mas não é a forma filosófica, não é a concepção filosófica do a priori versus a posteriori. A priori, ou um conhecimento é a priori, se ele pode ser tido, se nós podemos adquirir esse conhecimento de maneira independente da experiência. Não precisa experiência empírica para adquirir esse tipo de conhecimento. Por oposição a posteriori, um conhecimento é a posteriori se necessariamente nós precisamos recorrer à experiência empírica. Necessariamente ele é um conhecimento que vem da experiência empírica. Tá? Pode ser minha, pode ser dos meus professores, pode ser dos cientistas do laboratório. Eu aprendo uma série de coisas sobre física, mas eu não estou no laboratório. Mas alguém está no laboratório fazendo experiências para nós. Então nós aprendemos uma série de coisas sobre substâncias, sobre cristais, etc, etc. Mas esse conhecimento, essencialmente, depende de alguém no laboratório fazendo experiência empírica. Então, a física, a química são ciências a posteriori, que dependem da experiência. E se a experiência mostrar um resultado diferente, tá, a ciência muda também. Tá? À medida que os cientistas vão descobrindo resultados novos, a ciência vai mudando. Tá certo? Nós achávamos que tal e tal substância tinha 17 moléculas de tal substância, a molécula de tal substância tinha 17 átomos de carbono, mas essa experiência aqui mostrou que não são 17, são apenas 14. Então mudou a teoria, tá? Em vista da experiência. Então, a priori é aquilo que não é dessa forma, né? Continuamos em seguida.